joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And thus surround the throne. And thus surround the throne. A esperança que purifica. Muito obrigado. Os que trouxeram suas Bíblias, abram-na comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Glória a Deus, Ele se preocupa com você. Aleluia. O texto básico que vou usar é o que acabei de mencionar, mas vou citar também 1 João, capítulo 2, versículo 28, e depois o capítulo 3, versículo 2, e o versículo 3 da primeira epístola de João. Vou ler esse texto depois. Paulo escreveu estas palavras dizendo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Depois ele disse no capítulo 5... irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos já estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. O título da minha mensagem é de 1 João, a esperança que purifica. Nós vamos falar hoje sobre a esperança que purifica. Há alguns anos tive a oportunidade de ir a Costa Rica e fomos visitar uma das escolas que o ministério tinha construído ali. E quando chegamos lá, eu não sei quantas escolas nós construímos em Costa Rica. Quantas? 6. O Dave disse 6. E o local estava lotado de crianças. Eu não sei quantas crianças estavam lá. A maioria delas eram as mais pobres possíveis. E os pais delas imploravam a direção da escola dizendo: por favor, aceitem meu filho ou minha filha, pois não temos oportunidade de dar-lhes boa educação. Penso nisso e sinto um nó na garganta. E quando estávamos lá, os prédios tinham sido terminados uns 4 meses antes, eles estavam no primeiro semestre, e eles disseram: você pode falar aos professores? Eu disse: claro que sim. Então eles chamaram os professores para uma pequena sala, e acho que estavam ali sentados umas 25 ou 30 pessoas, e estava cheia. E eu descobri depois que a maioria das professoras ali tinham sido freiras anteriormente e que foram salvas, todas elas, através do nosso programa de televisão, e tinham sido expulsas da igreja e tinham sido batizadas com o Espírito Santo. E viviam para Jesus, e eu
fiquei sabendo que tinham sido desprezadas por suas famílias como se elas já não existissem. Seus pais, seus irmãos, seus amigos as ignoravam totalmente, cortaram qualquer contato e seus familiares as trataram como se estivessem mortas. Seus antigos amigos não falavam com elas e não se comunicavam de maneira alguma. E eu soube disso depois que havia pregado, mas então eu disse, é claro, e o Espírito Santo, porém, sabia exatamente o que elas precisavam, porque estavam carregando um peso muito grande. E em nossa cruzada de Miami, umas semanas atrás, vi uma delas. Ela estava lá, está pastoreando uma igreja em Miami. E quero que saibam que ela é uma bênção real. Pois bem, quando eu me levantei para falar, uma daquelas senhoras missionárias interpretou o sermão para mim. E de repente houve uma unção do Espírito Santo. Enquanto eu falava, eu estava quebrantado diante da presença de Deus. Aquela jovem que interpretava quase não podia falar de tanta emoção. A presença de Deus invadiu aquele lugar e todos os professores começaram a louvar e adorar a Deus. E durante aquele tempo o Espírito Santo é que agiu e não nós. E você sabe do que eu estou falando. Por meia hora sentimos a presença de Deus e quando acabei, eles me falaram das grandes necessidades pelas quais estavam passando, das lutas e dos sofrimentos que tinham. E como em poucos minutos o Espírito Santo curou a ferida, o sofrimento e curou-os. Aquela dor os deixou e alguns de vocês aqui entendem o que eu estou dizendo. Foi como se o Senhor dissesse, agora eu serei seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha e seus amigos. Serei isso para você. E o Espírito de Deus começou a agir e hoje eu creio que o Senhor está operando uma obra na igreja. Creio que Ele está operando algo que irá estarrecer o corpo de Cristo, que agora tem tão pouco conhecimento da magnitude do que já está começando a acontecer. Eu creio assim, Satanás se voltará contra nós, mas ele nunca se simpatizou conosco, por isso vai agir assim. Mas Deus vai realizar a obra que Ele disse que realizaria. Mas eu sei, como já enfatizei ontem em minha mensagem, que estamos chegando ao fim. É verdade. Tudo indica que estamos chegando ao finalzinho. Este é o final dos tempos, senhoras e senhores. Estamos chegando a um finale. É verdade. Não estamos apenas ensaiando, estamos chegando ao fim. Ouça o que eu estou dizendo, pois é verdade. Sei que o arrebatamento irá acontecer. E é sobre isso que quero pregar hoje, porque o mais importante é você estar pronto para o arrebatamento. Estar pronto quando a trombeta de Deus soar e pronto quando Jesus disser, venha meu querido, venha meu amado. Porém, a grande verdade é que hoje esta importante doutrina não é pregada com frequência em muitos meios. E sei que durante os últimos meses, muitos ensinaram a este respeito, mais do que é costume, por causa de uma pessoa que deu uma data específica. Eu não vou dizer nada a respeito desta pessoa, porque eu mesmo já cometi erros e não tenho o direito de dizer nada contra outra pessoa. Mas graças a Deus que por isso muitos começaram a pensar na vinda de Cristo. Muitos começaram a pensar no arrebatamento, e eu não vou marcar uma data hoje, mas quero dizer aquilo que Paulo disse, e que é muito importante. Ele nos dá uma ideia de quando este evento tão importante, este evento tão chocante, que o mundo jamais conheceu e que será algo mundial, irá acontecer e como irá chamar a atenção de todos. E pense nisso. Se você quer chamar a atenção do planeta, quer chamar a
sua atenção, não há nada melhor do que o desaparecimento de milhões e milhões de seres humanos em um instante. Todos os noticiários do mundo lutando para encontrar a resposta, pois é algo que eles não conhecem, que não está nos seus livros de teologia ou seus livros de filosofia, e tem que ir à palavra de Deus para descobrir que milhões deixaram este planeta e estão com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Paulo nos dá uma ideia das coisas que irão acontecer durante este importante evento. Ele fala sobre o arrebatamento, fala sobre o período da grande tribulação, a batalha do Armagedon, o advento do anticristo, a vinda do dia do Senhor e todas essas coisas. E ele disse algo que nos leva a conhecer todos os fatos que irão acontecer nesse texto. Ele diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E, meu amigo, eles já estão começando a dizer paz e segurança. Esta é a palavra mais usada nas nações do mundo de hoje, paz e segurança. É claro que ele está se referindo aos tempos do anticristo, e nós não vamos falar disso agora. Mas há muitas pessoas iniciando um movimento de paz, e o senhor Gorbachev está usando a palavra paz como nunca. Estive na União Soviética uns anos atrás e fiquei no grande Hotel Metropol, que é o maior do mundo, com 5.000 apartamentos, bem perto do Kremlin. Nós comíamos todos os dias no terraço e ficávamos olhando para o Kremlin. Eu olhava para aquele lugar e via aquele prédio enorme todos os dias. E ficava pensando: Senhor, como é que um lugar deste tamanho custou em imposto para os americanos mais de 2 trilhões de dólares? Pense no que eu disse, aquele lugar ali custou em imposto para a América, creio que mais de 2 trilhões de dólares. Vocês podem imaginar algo assim? E agora Gorbachev está pedindo paz. E todo mundo está pedindo paz. Então Paulo fez esta declaração e disse o seguinte: eis que lhe sobrevirá a repentina destruição. E ele usa o termo que realmente explica o que quis dizer. Como vem a dor, aqui está para dar a luz. Ele quer dizer o seguinte: ele está dando o exemplo da mulher que está esperando um nenê. Ele não falou, mas eu estou dizendo que mesmo em nossos dias, com a ciência moderna, ela não sabe quando é que o nenê vai nascer. Ela sabe que é um período de 9 meses, mas até com a tecnologia moderna, a ciência não sabe a hora, e não sabe o dia, e não sabe qual é a semana que o nenê vai nascer. A própria mãe não sabe, mas ela sabe que está chegando a hora. Ela sabe quando está perto, mesmo quando os médicos não estão sabendo. Ela sabe e diz assim: pode não ser hoje, nem tampouco amanhã, mas sei que virá e será breve. Ele está na posição e eu sei que logo ele irá nascer.